Lisboa, 1º de novembro de 1755. Antes de o sol rasgar o horizonte sobre o Tejo, Inês Soares já está desperta. À luz trêmula de uma vela de sebo, os seus dedos percorrem com precisão cirúrgica o cobre polido, gravando os contornos sinuosos da costa africana, cada enseada, cada promontório, cada silêncio entre duas terras desconhecidas. O ateliê cheira a tinta e a metal frio. As tábuas de carvalho rangem suavemente sob o peso do silêncio. Em torno dela, centenas de mapas dormem enrolados como segredos, testemunhas mudas de um império construído palmo a palmo sobre os oceanos do mundo. Inês não sabe que grava o último traço numa cidade ainda inteira. A poeira assente nas prateleiras não voltará a assentar da mesma forma. Algures, no fundo da terra, algo desperta. São 9h40 da manhã. O chão geme como um ser vivo desperto do fundo da terra. Em segundos, o tremor transforma-se em fúria, paredes que resistiram há séculos rasgam-se como pergaminho molhado, vigas centenárias estalam com o som de ossos partidos. No ateliê da Torre do Tombo, Inês sente a pedra mover-se sob os seus pés e age por puro instinto. Arranca os mapas mais preciosos da prateleira, aperta-os contra o peito como se abraçasse filhos. A poeira engole o ar. O tecto colapsa atrás dela enquanto ela arremessa o corpo para a rua, tropeçando sobre escombros e cal viva, os olhos ardendo. Lisboa está de joelhos. Mas o terremoto é apenas o primeiro horror, porque nas entranhas da cidade destruída, o fogo já começa a nascer. Na margem do Tejo, algo impossível acontece. O rio recua. Lentamente, depois com urgência brutal, as águas retiram-se da cidade como um animal que foge, expondo lodo escuro, cascos de barcos encalhados, os ossos esquecidos do fundo. Os lisboetas param. Observam em silêncio maravilhado, atraídos para a orla como se o próprio abismo os chamasse. Inês conhece este sinal. Nos arquivos da Torre do Tombo, leu os relatos dos navegadores, testemunhos do Índico, do Japão distante, de mares que engoliam praias inteiras antes de devolverem tudo de uma vez. O terror instala-se na sua garganta. Ela agita os braços, aponta para as colinas, implora em silêncio aqueles rostos ainda voltados para o rio vazio. Mas as palavras morrem no ruído do vento. E lá ao longe, no horizonte do estuário, a água começa a erguer-se. Às 10 da manhã, o Tejo trai Lisboa. O rio recua primeiro, um silêncio impossível, como se o mundo prendesse a respiração, e depois regressa com fúria bíblica. A parede de água engole o cais da pedra, varre as tabernas e os armazéns, arrasta corpos e barcos como se fossem palha. Do alto da Alfama, Inês assiste imóvel. O bairro da Baixa, já ferido pelo terremoto, desaparece sob uma espuma sombria e fria. As pedras centenárias da cidade dissolvem-se como sal. Ela pressiona os mapas contra o peito, envoltos em couro encerado, secos, intactos, a memória do império, salva por centímetros e por teimosia. As lágrimas correm-lhe pelo rosto coberto de cinza. Mas Lisboa ainda arde, e as chamas não esperam pelo luto de ninguém. A Torre do Tombo arde. A ala oeste já é uma garganta de brasas, e o ar cheira a pergaminho queimado, o odor inconfundível da memória a morrer. Inês entra sem hesitar. O fumo engole a luz, os olhos ardem, os pulmões protestam.
Mas as mãos conhecem o caminho, prateleira a prateleira, gaveta a gaveta. Os portulanos medievais, com as suas costas traçadas a tinta ferrogálica. As rotas da Índia, cartografadas por homens que morreram no mar para as descobrir. O Brasil, um continente inteiro dobrado em folhas de vitela. Ela abraça tudo o que pode carregar, e o tecto rende sobre a sua cabeça como um aviso final. Lá fora, o Tejo ainda não sossegou. E o pior, Inês ainda não sabe, está prestes a chegar das águas. Entre vigas carbonizadas e pedras ainda quentes, dois mundos se encontram. Inês, com os rolos de pergaminho apertados contra o peito, depara-se com Karim, marinheiro de Salé, curtido pelo sal do Atlântico e pelo peso de anos vividos nas margens do Império. Ele não pergunta por que ela carrega mapas enquanto Lisboa arde. Reconhece, nos olhos dela, a mesma teimosia de quem recusa deixar o mundo desaparecer. Juntos avançam pelo chiado fantasma. Ela guia pela memória das ruas, ele abre caminho com braços que conhecem o esforço bruto. O cheiro de alcatrão queimado mistura-se com a maresia do Tejo, cada réplica fazendo os escombros sussurrarem perigo. A humanidade, naquele novembro partido, floresce nos lugares mais improváveis. Mas o rio, ainda agitado e imprevisível, aguarda-os, e com ele, o maior obstáculo da sua jornada. Entre ruínas ainda fumegantes e o cheiro acre de cinza e cal, dois mundos colidem. Sebastião de Melo, o homem que há de tornar-se Marquês de Pombal, recebe Inês Soares numa sala improvisada entre vigas partidas, com a burocracia do Estado a funcionar como se a cidade não houvesse morrido. Os mapas estão sobre a mesa, enrolados e atados com cordel encerado, memória de um império, salvos por mãos de mulher. Pombal estuda como se lesse um território desconhecido, calculando, medindo, pesando o que ela vale. Inês não recua. Conhece o valor daquilo que carrega melhor do que qualquer ministro. A negociação trava-se em silêncio pesado, entre olhares e documentos, poder e saber disputando o mesmo chão devastado. O que Pombal ainda não sabe é que, ao aceitar os termos de Inês, está a entregar-lhe as chaves de uma Lisboa que ainda não existe. A noite desce sobre Lisboa como um sudário de cinza e brasa. Entre os sobreviventes dispersos pelos campos de Santana, o silêncio é denso, interrompido apenas pelo crepitar longínquo das ruínas ainda em chamas. Inês ajoelha-se no chão de terra batida e desdobra com mãos trêmulas um mapa da cidade, Lisboa tal como ela era, traçada em tinta e memória, intacta e viva no papel. Uma velha mulher inclina-se e toca com os dedos a linha do Tejo. Um homem reconhece a Rua Nova dos Ferros onde nasceu. Olhos molhados percorrem ruas que já não existem. O mapa torna-se altar, o papel torna-se oração. Nesta noite de perda absoluta, a cartografia é o único templo que permanece de pé. Mas a madrugada traz notícias que Inês ainda não sabe que irão mudar tudo. Semanas após o cataclismo, o buril de Inês volta a dançar sobre o cobre polido. Mas desta vez, o que ela grava não existia antes, é uma cidade imaginada, uma promessa traçada em linhas exatas. Os mapas que arrancou as chamas espalham-se pela mesa, guias sagrados para os engenheiros do Marquês de Pombal, que projectam ruas largas, direitas, desenhadas para resistir à fúria da terra. O cheiro da tinta mistura-se com o da cal fresca e da madeira serrada que sobe do vale.
As mãos de Inês tremem, não de medo, mas de urgência. Cada traço é simultaneamente lembrança e profecia. Aqui havia vida, aqui haverá vida novamente. Ela compreende agora que a memória de um povo não morre enquanto houver alguém disposto a gravá-la na pedra do tempo. E o trabalho de Pombal ainda mal começou. Meses se passaram. Lisboa respira de novo, ferida, mas viva. Do alto do castelo de São Jorge, Inês Soares desdobra o mapa com mãos que guardam ainda as marcas do fogo e da cinza. O pergaminho crepita suavemente na brisa do Tejo. Ela ergue os olhos, ruas retas como lâminas, praças abertas ao céu limpo de novembro, fachadas novas que cheiram ainda a cal e esperança. Depois olha para as linhas gravadas no cobre, e são a mesma cidade. Cada curva do rio, cada artéria da Baixa Pombalina, preservada com a precisão de quem salvou não apenas papel, mas alma. A memória de um povo não morreu nas chamas. Sobreviveu em tinta, em silêncio, nas mãos de uma mulher que recusou o esquecimento. Mas o verdadeiro custo dessa vitória ainda está por ser contado.